Espero que estejam todos bem, principalmente aí esperançosos de que esse momento logo passará. Vamos dar sequência à aula, dando uma revisada um pouquinho no assunto da última aula e prosseguindo assim com a matéria. Nós iniciamos a última aula falando de níveis de energia. Vou dar uma revisada e já seguir com o próximo assunto. Tá bom? Níveis de energia. Os níveis de energia do átomo, ou camadas eletrônicas, como também são conhecidas, dizem respeito às camadas ocupadas pelos elétrons, que giram em torno do núcleo do átomo. Como falamos, né? Nós temos o núcleo do átomo e, orbitando ele, os elétrons, certo? Porque no núcleo do átomo nós temos os nêutrons e os prótons, positivo e carga nula, e em volta os elétrons negativos. Cada um desses níveis pode ser determinado por um número de 1 a 7 ou por letras maiúsculas representadas do alfabeto pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. 7 letras. Desta forma. Então, em cada nível, a gente tem uma quantidade de elétrons, começando de dentro para fora, ou seja, do núcleo para fora. Então, a primeira camada, que é a K, 2 elétrons, a L8, M18, N32, 832, P18 e Q8. Então, aqui um desenho de um átomo com um núcleo, a eletrosfera e aqui os elétrons, tá? O núcleo, se você observar aqui, bem pertinho, tem um monte de partícula bem pequena, que é para poder representar o núcleo e o próton. Para quem não lembra, a relação de tamanho do núcleo com o átomo é a mesma coisa. Imagina que o átomo é o tamanho de um campo de futebol e o núcleo é a bola, lá no meio, bem no centro. Essa é a proporção de tamanho. Aqui está um pouquinho mais detalhado, né, esse tipo de visualização. Temos o nêutron aqui e aqui as camadas, certo? Por exemplo, se eu tenho um átomo que tenha 20 elétrons, quantas camadas eu terei? Lembrando que cada camada, o limite de elétrons é 2. Na camada K, na L8 e assim por diante. Então, é o limite de elétron. Então, se eu tenho um átomo com 20 elétrons, eu vou ter o que aqui? 2. Eu vou ter, voltando, eu vou ter 20 elétrons, 2 na camada K, 8 na camada L, eu vou ter mais quantos que faltam? 10 na camada M, certo? Então, 2, 8, 10, com 10, 20. Ah, sobraram 8, não sobraram, certo? Ele tem 20, ele está dentro do limite. Se ele tivesse a mais, ele vai avançando assim sucessivamente. Se tivesse 30 elétrons, ele pegaria esses 10, 2, 8, 18, 28 e 2 dessa camada. Então, ele teria 4 camadas. Essa última camada somente com 2. Vamos ver um exemplo disso? Olha lá, distribuição do cloro. O cloro, se nós olharmos na tabela periódica, nós vamos ver que o número atômico dele é 17. O número de prótons também. E, como ele é neutro, o número de elétrons também 17. Então, vamos lá, como ficaria a distribuição eletrônica dele? 17 elétrons, né? Então, eu tenho 2, 8, 10 e 7 dessa camada, certo? Então, ele tem as 3 camadas. Lá, a primeira camada com 2, a segunda camada com 8, a camada L, primeira camada K, segunda camada L, e a terceira camada com 7 elétrons. Essa terceira camada, ela também é chamada como camada de valência. É o nível mais energético do átomo, ou seja, é o nível que vai reagir com o próximo elemento, né? Vocês concordam? Faz até sentido pensar dessa maneira, porque imagina que um átomo vai reagir com o outro. Ele não vai pegar a camada interna. É a mesma coisa que você tem uma cebola. Primeiro você vai tirar as camadas de fora para poder chegar no que está interno. Tudo bem? Nesse caso aqui, o que nós temos? Qual é a camada mais energética do átomo cloro? É a camada M, porque ela é a última camada. Bom, pessoal? Continuando. O que nós temos aqui? A representação de um elemento químico. O que quer dizer isso, né? De acordo com a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, nós devemos indicar o número atômico, o número de massa junto ao símbolo do elemento. Ao representar, por exemplo, aqui eu tenho um elemento químico, o flúor, tem um F, em cima
eu vou ter o número, a massa molar, e embaixo o número atômico. Tem algumas tabelas periódicas que é ao contrário. Em cima, desse lado direito, você vai ter a massa molar e embaixo o número atômico desta disposição. Mas sempre vai ter uma legenda na tabela periódica, vocês podem pegar de vocês aí, tem uma legenda indicando onde está a massa atômica, onde está o número atômico, para na hora você localizar na tabela. Certo? Olha lá, alguns exemplos aqui. Eu tenho o carbono, ó, o 12 em cima e o 6 embaixo. O que é esse 12 aqui em cima? Número de massa, que é o A, tá vendo? Lá, 12. E embaixo o Z, que é o número atômico, que também por ele ser um elemento representativo e neutro também, se mantém o número de prótons e de elétrons iguais, certo? O ferro, da mesma forma, 56, que é o número de massa, e 26, que é o número atômico, tá bom? O número de prótons e elétrons é igual. Ah, professor, mudou o número de nêutrons. Calma um pouquinho, a gente vai ver no próximo slide por que isso acontece, tá bom? Cloro, da mesma forma, ó, 17 o número atômico, ou seja, o número de elétrons, que nós acabamos de ver no slide anterior, e 35 a massa molar dele. Vamos lá? Continuando aqui, ó. Modelos atômicos. Como que nós vamos descobrir o número de nêutrons? Certo? Existe uma fórmula para isso. Que o número de massa ele é igual ao número atômico mais o número de prótons. Certo? Ou de nêutrons, me desculpem. Ou, né, se eu tenho que o número de atômico ele é igual ao número de prótons, certo? O que eu tenho aqui? Que o número da massa é igual prótons mais nêutrons, ou seja, tudo aquilo que está onde? No núcleo do átomo. Os elétrons não entraram nessa conta. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero saber quantos nêutrons tem num átomo, certo? O que eu vou fazer? É o número da massa dele menos, porque aí eu inverto, eu estou isolando aqui o número, né, de nêutrons, eu quero saber quantos tem. Esse P vai para o outro lado. Então, o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Vamos ver um exemplo na prática? Olha lá. Quem que a gente vai ver? Deixa eu me tirar daqui um pouquinho, colocar para cá. Exemplo. Calcule o número de nêutrons do flúor. O flúor, se falar na tabela periódica, viu que ele tem um 19 em cima, lá no A, e 9 embaixo. Quem que é o A? Massa molar. Então, ele tem 19 gramas por mol. E 9, o quê? É o número atômico, o número de prótons. Certo? É o mesmo de elétron. Vamos continuar. Tendo esta forma, que A é igual a Z mais N, certo? E o número Z é o mesmo número de prótons, o que eu tenho aqui? Eu só vou substituir valores. 9, que é o A, número da massa, igual a... Ou 9 não, desculpa, 19, que é o número da massa, é igual a 9, mais o número de nêutrons. O que eu descubro aqui? O 9 passa para o outro lado, matemática, né? Simples. 19 menos 9 é igual ao neutro. Eu tenho que o meu neutro é igual a 10. Só ajeitando aqui a forma escrita, eu tenho que número de nêutrons é igual a 10. Então, quantos nêutrons eu tenho no flúor? 10 nêutrons, certo? Se estiver disposto dessa forma, dá para fazer a continha fácil. Ó. 19 menos 9 será o número de nêutrons. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar aqui no slide anterior. Né? O que nós vamos fazer? Olha lá. Deixa eu voltar aqui. Nesse slide, quando nós pegamos aqui o número de cloro, tá vendo? Ó? Qual é a massa do cloro? 35. 35 menos 17, ó lá é A menos Z. 35 menos 17, eu tenho 18 nêutrons. 56 menos 26, eu tenho 30 nêutrons. Foi justamente o que a gente fez aqui, tá? No vídeo você pode dar um print, salvar e depois você dá uma olhadinha, uma conferida. Agora, semelhanças atômicas, isótopos, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma tática para poder identificar isso, né? O que são os isótopos? Mesmo número atômico e número de massa diferente. Como isso, professor? Vamos olhar? Olha lá. Como que eu identifico? Isótopos. O que eu faço? Isótopos. O nome já sugere.
prótons, né? Número atômico, número de prótons. Então, quem é o número atômico, o número de prótons? É o Z. Vou pegar aqui dois elementos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles têm a massa diferente, mas o número de prótons é igual. Então, eles são isótopos, certo? Isóbaros. Quem são os isóbaros? Mesmo número de massa e número atômico diferente. Beleza? Como isso, professor? O nome ele já te sugere. Se perguntar, identifique os isóbaros, identifique os isótopos até agora, que nós vamos ver mais um caso. Olha lá, tem o A. Aonde que está esse A? Aqui. Então, isóbaros. Vocês viram que antes, no isótopo, nós temos o quê? Olha lá, vamos lá no isótopo. O que nós temos aqui? O P, certo? Isótopos. Então, isso aqui é o número de prótons. E agora, no isóbaros, e o A é o número da massa, que é essa letra que está bem aqui em cima. Então, eu tenho mesma massa molecular, porém, número atômicos diferentes, certo? Olha o exemplo aqui, o potássio e o cálcio. Eles têm a mesma massa molar, ou seja, o mesmo peso molecular, mas eles têm número atômicos diferentes. Então, eles são isóbaros. Iso tem alguma semelhança, né? Iso, um processo isotérmico, ou seja, ele não muda de temperatura. Nós agora estamos trazendo isso para os átomos. Outro exemplo, isótonos. O que vocês imaginam como isótonos? Né? O que eu tenho? O N, que é o que? Número de nêutrons, certo? Número de nêutrons e número de massas. Mesmo número de nêutrons com número de massa diferente. Mas, professor, e agora? Nenhum número está igual. Claro, nós estamos falando de nêutrons. O que nós temos aqui é o quê? A massa molar e o número atômico, ou o número de prótons, certo? E nós estamos falando de nêutrons, então vai ter que fazer a conta. Que conta é essa? É igual a Z mais N, ou 37 menos 17. Quanto que deu? 20. E aqui, 40 menos 20, 20, oh, que coincidência, né? Então é isso. Mesmo número de nêutrons. Então, ele é um isótonos. Pessoal, a aula é essa. Né? Espero que vocês tenham pego aí. Pode dar uma revisada. A qualquer momento que precisar também pode me chamar para esclarecer alguma dúvida. E podem contar comigo com tudo. Estou à disposição. Um grande beijo, um abraço e até logo.